Comigo no estúdio, o vereador Edmilson Souza, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Bom, agora nós temos uma CPI, Comissão Especial de Investigação, SEI, né? É uma SEI. Uma SEI que a gente chama de CPI, para investigar o Shopping Internacional. Pedro, porque na verdade esgotaram todas as possibilidades de nós ouvirmos os responsáveis, né, os administradores do Shopping Internacional, mediante denúncias tão graves que envolvem a questão de segurança da população que lá frequenta para fazer suas compras. Nós não tivemos êxito fazendo um convite de forma muito tranquila para que eles viessem aqui, prestar esclarecimentos, vamos resolver, estamos resolvendo, estamos encaminhando, enfim. Na verdade, de forma muito solene, eles simplesmente não compareceram. Ignoraram. Então, ou seja, como nós, com uma comissão especial de estudos, Pedro, não tem o poder de convocar, já uma SEI tem o poder de convocar. A gente só podia convidar, agora nós vamos convocar. Os responsáveis pelo empreendimento para poder nos responder as perguntas que nós temos lá já de muito tempo para fazer e até para entender, Pedro, qual que é a solução que eles vão dar. Porque eu estou vendo um problema ali, né? Está esperando acontecer alguma tragédia para poder dizer, olha, nós estamos pensando em fazer isso ou fazer aquilo. Ou seja, eles estão, como já disse outras vezes, eles consideram como se o Shopping Internacional fosse o Vaticano, com lei própria, com regra própria, eles não devem satisfação a ninguém. E não é bem assim, não. Nós queremos fazer com que a cidade seja respeitada. Continua aquela situação de uma rua interditada ali? É uma rua que não é pública, né? É uma rua que não, é uma rua que nós nos acostumamos a verificar aquela rua, inclusive para poder cortar caminho, né? E tinha pontos de ônibus, né? Largura normal, o tamanho de uma rua normal, sem portões, sem nada. Nós nos acostumamos como sendo uma via, mas na verdade não é uma via pública, é uma via dentro do empreendimento. Quando foi inaugurado em 1998 do Internacional, que se criou aquela passagem ali. Bom, e faltam vagas de estacionamento também, né? Não, as vagas de estacionamento, a solução que foi dada foi criar vagas em cima de calçadas, nas saídas principais do shopping, enfim, ou seja, sem verificar a questão de segurança mesmo do empreendimento. E essa solução que foi dada, eu acho que outras soluções eles poderiam ter tomado, edificando, construindo, pedindo autorização, fazendo. Eu até sempre achei que aquele onde é o estacionamento coberto ali, se tinha uma estrutura para fazer um edifício garagem, né? Imaginei que fosse isso, um projeto lá, mas na verdade eles querem fazer da forma deles, do jeito deles, né? Se eu não estiver enganado, existe uma lei em Guarulhos que proíbe edifício garagem. Aí eu tenho dúvida, Pedro. Será? Na época do Gilmar Lopes. Então, mas tem onde eu vi um edifício garagem... No aeroporto. No aeroporto e ali atrás do Sonda tem um conjunto de apartamentos novos, um condomínio, que tem edifício garagem. Agora, recente. Porque é meu caminho, às vezes eu passo por ali e eu achei que ficou muito feio. Na verdade, ficou os prédios e Não significa que esteja irregular. Sim, mas é uma boa dica, eu preciso ver. Na verdade, se tem uma proibição aí da época do Gilmar, né, muitos anos atrás, e o Gilmar era muito cuidadoso com essas coisas, deve ter uma questão técnica aí, né, para isso, para justificar. Eu me lembro que foi em relação à Universidade de Guarulhos, queriam fazer ali, lá, onde é a praça, lá, o posto de gasolina, queriam fazer um prédio de garagem. Um edifício garagem ali. Eu vou verificar isso aí, vou verificar se essa lei continua em vigor. O que o senhor pretende fazer? Qual é o primeiro passo dessa SEI? Nós vamos fazer uma reunião, de princípio, Pedro, faríamos até a reunião já amanhã mesmo, já a primeira reunião da comissão. Mas como a portaria não foi publicada, por cautela, eu vou aguardar, provavelmente publique aí na próxima sexta-feira, no Diário Oficial de sexta-feira, a portaria, né, nomeando a comissão como um todo, a relatoria, e aí nós vamos já fazer a primeira reunião e decidir qual a ordem de convocatória que nós vamos fazer para comparecer. Quando eu estou falando do empreendimento, também estou falando da prefeitura, viu, Pedro? Porque nós estamos oficiando a prefeitura, sobretudo o SDU, há algum tempo, para nos fornecer as licenças de funcionamento, não do empreendimento de forma genérica, mas de cada estabelecimento. E muitos estão funcionando sem licença, e muitos estão sem, aqueles inclusive que mexem com produtos que é necessário o alvará sanitário, sem o alvará sanitário. Então nós vamos chamar tanto a prefeitura, alimentos,
Então, ou seja, nós vamos chamar a prefeitura também para poder responder por que esses empreendedores estão funcionando dessa maneira precária. Nós não temos diário oficial hoje? Terça-feira? Hoje é terça, é verdade. É verdade. Mas como a sessão foi ontem, eu não acho que tenha ficado pronto. Nós aprovamos isso ontem à tarde. Eu acho que vai ficar para sexta-feira a publicação, imagino eu. Pergunta básica, tem a VCB? Lá, na verdade, o que tem é mais uma vez, porque, Pedro, quando você tem um empreendimento como um todo, você tem um AVCB do empreendimento como um todo. Se você faz uma mudança, vou dar um exemplo aqui, vou exagerar, onde era uma perfumaria, uma drogaria, uma loja de roupas de conveniência, uma loja de roupas dentro do shopping, vira um outro comércio, por exemplo, de alimentação. Tem que ter alguma alteração. Você não pode, você vai ter que ter uma licença específica para aquele local. Um AVCB específico para aquele local. Então, o que os empreendedores mandaram um texto para lá dizendo, não, nós temos todo o licenciamento do empreendimento como um todo. E, ao mesmo tempo, eles são malandros, porque eles justificam dizendo o seguinte, não, mas se vocês estão nos cobrando um documento que é responsabilidade do lojista. Ou seja, para alguma coisa, para certas perguntas eles respondem como é geral e outras perguntas eles dizem para se dirigir de forma específica ao comerciante individualizado lá dentro, né? Por exemplo, aqui no meu prédio comercial, quem tem que ter a VCB é o prédio, não eu. Sim, né? Mas depende. Você tem que ter, mas a fiscalização é do prédio. Você não pode, por exemplo, comercializar fogos de artifício aqui dentro. Você alugou para ter um estúdio de TV e tal. Agora você não pode. Você também não pode aqui no corredor colocar um quiosque. Um quiosque para vender, sei lá, produtos da marca Radar de Notícias. Não pode, não foi licenciado. O que está acontecendo lá não é exagero, é exatamente isso. Entendi. Na verdade, se licenciou para alguma coisa, para um determinado assunto, um determinado produto, um determinado formato, e estão fazendo outro. Eu também, Pedro, por que a gente também não marcou na quarta? Porque essa semana está sendo uma sessão bastante complexa, né? Porque nós temos aí a volta das eleições presidenciais, a gente tem aí essa questão judicial que está judicializada, que saiu uma decisão sobre a disputa da presidência da Câmara. Então a sessão da Câmara, as duas, né, dessa semana, prometem aí muitas emoções, amanhã. Por isso que a gente não quis também concorrer, né? Além das audiências do orçamento que estão sendo feitas também nesse período dessa semana. Pede para o vereador verificar a obra que estão desmatando atrás do SESI Cocaia. É a tua região, não é, vereador? O Comercial Esperança. Na verdade, Sandro Pereira. Na verdade, nós já pedimos informações, você deve estar falando sobre um empreendimento próximo da escola chamada EE Cocaia, que hoje tem o nome do professor Ernesto Motoca, mas a gente costumou chamar lá de EE Cocaia. A gente já pediu todas as informações, já foi paralisado umas 2 vezes essa obra, não sei se continuou, mas eu vou ficar atento, vou voltar para passar lá, eu sei onde você está falando, se for esse local que eu estou te dizendo. Atrás do Comercial Esperança, próximo ali do SESI, mais exatamente na rua da EE Cocaia. Eu vou dar uma olhada nisso. Bom, aproveitando a presença do vereador, nós tivemos até oficial de justiça na sessão da Câmara, né? Sim. E agora um prazo correndo, até quinta-feira, vereador, 72 horas? 72 horas, quarta, né? O oficial foi segunda? Vamos fazer essa conta. Foi ontem. Foi ontem, segunda. Então terça, quarta, quintafeira. Quinta-feira. Prazo até quinta-feira. Quinta-feira, 16 horas, porque acho que o oficial de justiça teve lá às 16 horas. O advogado vereador Tiziano tentou um efeito suspensivo no TJ, o relator não deu o efeito suspensivo, pediu informações à 7ª Câmara de Direito. Então, enquanto isso, vai correndo o prazo, né? Já está correndo. E, na verdade, eu achei curioso, Pedro, porque eu imagino que o judiciário também foram tantas idas e vindas já sobre esse tema, que me parece que o judiciário também está no limite. Porque o juiz aqui de primeira instância, ele colocou claramente algo que até me surpreendeu quando eu vi a decisão, sob pena de destituição. Ele já antecipou, né? Ele já antecipou um pedido que poderia ter sido feito e o juiz já colocou, o magistrado já colocou, olha, ou cumpre 72 horas sob pena de destituição. Então, ou seja, tem uma decisão hoje que é para o parecer em 72 horas. Se esse parecer não vier, o presidente da casa ele pode comunicar a destituição, porque ele tentou fazê-lo lá atrás e não conseguiu, porque teve uma medida para que fosse retornado o vereador Tiziano à presidência da comissão.
Então, Pedro, eu só lamento que eu acho que é o seguinte, a gente poderia ter resolvido isso internamente. Eu não acho que precisaria essas várias ações, eu acho que só expõe o legislativo. Nós temos assuntos tão importantes para a cidade tratar. Eu acho que as eleições de presidente, eu, por exemplo, não sou candidato a presidente da Câmara, porque não tenho esse projeto, não tenho esse desejo, mas eu acho que eu defendo aqueles, tanto é como já teve uma votação sobre isso, e até me perguntaram, olha, você tem aí, de repente, até algumas diferenças visíveis aí em uma sessão ou duas, na época, né, passada em relação ao presidente Miguel Martello e tal, como é que você vai votar? Eu vou votar no direito das pessoas concorrerem. No mérito, né? No mérito, eu não posso confundir as coisas, eu não posso achar que é impedindo a pessoa de concorrer que a gente vai ter um resultado positivo. Mas, por um outro lado, eu acho que a decisão vem em boa hora, essa decisão agora do juiz, determinando que se deu o parecer. Entendeu? A comissão é composta por 3 vereadores lá que se entendam e deem um parecer, se for contrário, se for arquivamento, se for favorável, aí nós vamos respeitar a decisão da comissão. Isso aí está parecendo aquela história do advogado fluminense, né, que ganhava o jogo no tapetão. Essa eleição tem que ser decidida no voto dos vereadores, não no tapetão judiciário. E parece algo distante, né, Pedro? Mas está aí já, é dia 15, né? Dia 15 de dezembro, né? O tempo está passando. Depois de amanhã. É depois de amanhã. Praticamente é isso. E fora, na verdade, eu acho que também, Pedro, essa instabilidade da Câmara também tem a ver com um desmoronamento assim da base de sustentação. Existe, por exemplo, o prefeito, amanhã nós vamos deliberar 2 projetos que foram rejeitados. O prefeito mandou 2 projetos, ao mesmo projeto. Mas pode? Já deu tempo? Não, mas na verdade é o seguinte, o regimento diz, para os vereadores tem que ser de uma legislatura para outra, à exceção do chefe do executivo. Então, mesmo tendo um projeto que foi rejeitado, ele pode enviar na mesma legislatura, que é o que ele está fazendo. Agora, eu particularmente, se fosse ele, não mandaria, né? Porque foi rejeitado os 2 projetos. Ou seja, algum problema tem ali na base, mas mesmo assim ele mandou e vai estar na pauta, vai deliberar os 2 projetos, um de fundo de um fórum municipal de educação e um outro que tem a ver com OS, né, com organizações sociais. E amanhã estará na pauta da deliberação. Boa pergunta do Romildo Ferreira. A taxa do lixo será devolvida? Difícil, hein? Como a gente já tinha antecipado antes, né, Romildo? A gente falou várias vezes aqui. Aquela história de colocar, não, nós vamos devolver, vai ter um decreto, vamos fazer um decreto, é uma cortina de fumaça para tirar o foco. Confia. Entendeu? Foi aquilo que aconteceu. Até hoje não tem decreto, não tem estudo, não tem absolutamente nada. Inclusive, na minha opinião, eu já disse aqui, eu quero saber quem é que vai dar um parecer favorável a esta devolução de valores enquanto estava vigente a lei. Saber qual vai ser o segredo jurídico, né? Não é nem para mim, eu paguei antecipado, e aí? Não tenho direito à restituição? Então, mas eu acho que no momento que anunciarem que vão devolver, por exemplo, para pessoas, munícipes que estão nessa situação de pagarem antecipado, os outros vão falar, mas pera um pouquinho, o meu caso, porque o prefeito não prometeu que ia devolver para quem pagou antecipado, ele prometeu devolver para todo mundo, todos os valores. Não pode. Então, ou seja, aí é que está o pulo do gato, né? Mas a gente está acompanhando e, infelizmente, Romildo, você quer saber minha opinião mesmo? Já era. Já era. Infelizmente. Eu acho que nem eu vou receber. Nem quem pagou antecipado vai receber. Ainda mais, e tem outra situação, né, vereador? Quem não pagou vai ser considerado inadimplente, né? E aí, Pedro, é automático. Inadimplente vai para a dívida ativa e da dívida ativa cobrança judicial. É isso aí. Entendeu? Automático. Não pagou, negativo o nome, protesto e negativo o nome. Não, já aparece. Já aparece. Em alguns casos já apareceram a dívida. Já aparece, constando lá. Então, você imagina o absurdo, a pessoa não está sabendo de nada, vai fazer um crediário ou aprovar uma ficha em algum lugar, de repente chega lá, tem uma cobrança desse tipo. Vai tentar financiar um carro, um imóvel, vai constar. Hoje utiliza muito isso, né? A pontuação lá, o score que eles chamam, né? Se aparecer, a pessoa perde pontos. Em alguns casos, tem banco que não financia. Se tiver uma restrição, que pode ser de R$5.
não vai ter o financiamento. Então, ou seja, é uma situação preocupante de pessoas que vão passar por isso daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, por conta não vão nem atrás para verificar como é que está essa situação, né? Até porque, se você entrar no site da prefeitura, a taxa continua lá. Se você entrar com os seus dados ou os dados do RGI da conta, vai aparecer que está em aberto as prestações lá, os valores mensais para você pagar, que é um verdadeiro absurdo. Não está explicado ali. Mas por que não está? Porque eles não podem pôr lá. Não. Eles não têm como pôr lá. Eles vão pôr o quê lá? Não pague? Ó, deixa para lá, não precisa pagar? Eles não podem fazer isso. Então, acho que foi uma cortina de fumaça ali. E o clima na Câmara, não só por conta disso, mas desde a época da taxa turística, a gente tanto denunciou, apresentamos um projeto de lei, é um clima que não é bom. Eu vivenciei os outros governos, inclusive o próprio governo, primeira gestão do prefeito atual, eu nunca vi o clima como está lá. Eu acho que está muito acirrado, entendeu, nos bastidores. Ainda mais depois de ontem que o xerife já se lançou pré-candidato a prefeito. Agora, Pedro, eu não consegui assistir a entrevista, eu sempre te assisto aqui, eu não consegui assistir na hora, eu assisti depois, né? E eu dei uma vontade de falar, se fosse ao vivo eu ligaria lá, porque ele falou, não, mas quando você corretamente, né, como bom jornalista pergunta, mas cabe os dois no Republicanos? Ele diz, não, é uma boa pessoa e tal, só tem que avisar ele que só tem um candidato. O partido só pode lançar um. É ele, obviamente. Que quem tem o partido... Quem está desconfortável é o Jesus. Exatamente, que talvez tenha que procurar, para manter o seu sonho de candidatura, tenha que deixar de ser republicano. Olha, o Jesus está tão desconfortável, vereador, que eu vou te revelar um bastidor hoje. É lógico que eu, como bom instigador, eu tentei ouvir o Jesus hoje. Queria entrevistá-lo. Para que ele viesse aqui. Mas não autorizaram ele a vir. Eu falei, Jesus, você é vice-prefeito. Você não precisa pedir autorização. Você não é nomeado, né? Você é eleito. Você foi eleito. Eu falei, você é eleito, você tem mandato. Você acha que o Jorge Wilson pediu autorização para o Guti para vir aqui? Olha a desvantagem que ele está. Exato, porque não pode dar passos, né? Não pode andar. E fora, ele teria a oportunidade de vir aqui para a sua audiência até falar, né? Exato. Dizer, ó, tenho pretensão, estou trabalhando nisso, não estou. Eu acho que foi até tão desconfortável essa situação dele que eu fiquei até com pena, viu? Eu falei, meu Deus. Então, e fora, Pedro, eu fui secretário municipal de cultura, todos sabem. A Secretaria de Cultura, para a minha estada lá, eu sempre fui militante da cultura, tinha um trabalho forte na cidade, enfim, a gente tinha ali, era o nome, entendeu? Na hora que chegou para o Eloy escolher o secretariado, ele viu duas coisas ali. Ele viu, eu era presidente do PT na época, na cidade, coordenei a campanha dele e era um cara ligado à cultura. Pô, me resolveu um problema. Quer ir para lá, vai e tal, vamos convidar. Eu fui. Agora, vamos combinar, você ser vice-prefeito e você ir para uma secretaria que não tem orçamento, porque a secretaria que o Jesus assumiu é pior do que a época que eu assumi quando o Jovino saiu. Certeza. É pior, hoje não tem orçamento, não tem atividade nenhuma e tal, é figurativo. E basta ver a popularidade aí no meio artístico da cidade. O que é a Secretaria de Cultura que está fazendo? O que está rolando no Adamastor? Então, ou seja, não acho que isso seja culpa do professor Jesus. Eu acho que ele não tem as ferramentas, não tem instrumento para trabalhar de forma propositada. Interessa ao Jesus fazer uma boa gestão frente à Secretaria de Cultura, ser um secretário dinâmico, fazendo as coisas? Não interessa. Para o prefeito não interessa. O prefeito não quer sombra de ninguém, do vice nem de ninguém. Diga-se de passagem, veja o que ele fez com o vice anterior, que foi o Alexandre Zeituni. Então veja o que aconteceu, né? E o que ele fez com os supostos candidatos a deputado da máquina, né? Tiago Surfista e Romildo. Exatamente. Então, ou seja, eu acho que, não sei até quando o professor Jesus foi vereador comigo lá, foi nosso presidente da Câmara, eu tenho um respeito muito grande pelo Jesus, eu não sei até quando o Jesus vai ficar nesse compasso de espera, porque o tempo está passando. Se você me permite, ele está sendo crucificado. Está sendo crucificado. Está sendo crucificado. Tem razão. Jesus tem que ressuscitar. Ressuscita e vai para cima, porque senão não vai ter espaço. E a política é isso, né, Pedro? Infelizmente, às vezes não precisa você falar. Um gesto que você faz, você já demonstra muita coisa. Esse gesto do prefeito de colocar o vice numa secretaria sem orçamento, numa secretaria sem projeto... É humilhante.
Entendeu? É uma situação de dizer, se eu fosse o vice-prefeito, eu, prefeito, fica tranquilo, eu quero ficar como vice. Me deixa como vice que tá bom demais, né? Mas enfim. E tem mais, né, vereador? Ele tem um voto na Câmara. Ah, é verdade. É verdade. Bom, ele tem a esposa vereadora, Sim, ele tem um voto na Câmara. O grupo ali, o grupo do professor Jesus, ele foi vitorioso 2 vezes. Foi vitorioso porque tem o mandato de vice-prefeito e conseguiu fazer a sucessora na Câmara, que é a vereadora Vanessa, né? É verdade. E eu acho que ela não está só. A vereadora Vanessa, para mim, é uma surpresa muito agradável. Ela é articulada. A vereadora Vanessa não é uma vereadora, óbvio, a gente não vê ela falando sempre ali na tribuna, mas quando precisa falar, ela vai lá e fala, quando precisa se colocar, ela vai para cima. E ela tem ali um grupo, eu vejo ela conversando, ela não tá, não, eu diria que ela não está só não, viu? Não. Obrigado, vereador Edmilson, até amanhã, né, a sessão, né? Até amanhã estaremos lá e vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente estaremos lá amanhã e na quinta também, pelo que... Dagner Turri está falando que a não devolução da taxa do lixo é apropriação indébita. Para quem pagou à vista... O antecipado. Pode ser. Cabe uma ação, Dagner, cabe uma ação judicial aí. Vai que cola, né? Vamos ver. Vamos lá, produção, rápido intervalo.